A paz do Senhor, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para a gente falar um pouco da Palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. Louva a Deus por mais um dia, por mais um momento que nós estamos juntos, bendizendo e louvando o nome do Senhor. Porque nós temos que ter prazer em estar na presença de Deus. E esse é um momento que a gente tira de uma forma bastante peculiar. Nós estamos juntos, não fisicamente, mas em espírito, cultuando a Deus. E que esse momento a gente possa estar ligado uns aos outros, pelo mesmo espírito, em adoração, em reverência a esse Deus que é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Amados, abra as vossas Bíblias, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, que diz assim, no capítulo 16, verso 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou a Jessé, Abinadade, e o fez passar diante de Samuel, e qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Por enquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Amados, nós temos aqui uma passagem interessante que fala sobre o dia que Davi foi ungido rei de Israel. Deus já havia rejeitado a Saul por causa da desobediência, porque Deus deu uma ordem a Saul para Saul matar Abimeleque, todo o povo, matar todo o gado, as mulheres, as crianças. Deus mandou matar tudo, porque eles eram os inimigos de Israel. E Saul ficou com as mulheres, com as crianças e com os melhores dos animais, e com o rei, e fez o rei prisioneiro. Então Deus se irou muito, porque foi um pecado de desobediência, que se você ler Samuel 15, Deus vai dizer para ele que o pecado da desobediência como um pecado de idolatria. E ali Deus falou para Samuel que havia rejeitado Saul e que Deus ia levantar um rei segundo o seu coração. E Deus envia Samuel a uma determinada cidade, E ele vai nessa cidade e chega lá na cidade de Belém. E ele chega lá na cidade e vai numa casa na qual tem o seu patriarca de nome Jessé. E quando ele entra na casa de Jessé, chama Jessé para sacrificar ao Senhor, e ele entra na casa de Jessé, a primeira pessoa que ele vê é um camarada forte, altivo. A Bíblia diz que Eliabe, ele era de boa aparência, ele era alto, E o primeiro contato do olhar que Samuel teve quando ele viu Eliabe, ele falou: é esse o escolhido do Senhor. Ele fez um perfil pela altura, pelo porte físico, pela beleza. Ele fez um perfil
bom, bonito, todo mundo faria, né, um rei, né, de repente podia estar com alguma armadura, com alguma espada, então era o filho mais velho de Jessé, né, aparentemente era o cara ideal para ser o rei de Israel. Mas Deus disse para ele no versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Olha, Deus rejeitou Eliabe? Não, Eliabe não. Eliabe canta, Eliabe toca, Eliabe prega, mas Deus já havia rejeitado ele já. Assim como Deus rejeitou Saul, Deus rejeitou Eliabe. Mas Deus explica para Samuel por que ele rejeitou Eliabe. E ele diz assim, que está aqui no verso 7, continua, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus explicou para Samuel, olha aqui Samuel, você está vendo a aparência, você está vendo por fora, uma casca, mas eu estou vendo lá dentro, eu sei quem é essa pessoa, eu sei quem é Eliabe, eu sei o que ele vai fazer lá na frente, tanto é que Eliabe lá na frente foi um dos camaradas, da família de Davi que perseguiu Davi, tinha inveja de Davi. Então Deus disse, olha, você é o homem, você está julgando a aparência, você vê por fora, mas eu vejo por dentro do coração. Eu analiso, eu esquadrinho, eu sei os pensamentos, o que está dentro de Eliabe. Eu sei o que você pensa, eu sei o que você faz, eu sei o que você está falando, as intenções do coração. No Salmo 139 diz que ainda que a palavra, antes que a palavra sair dos meus lábios, Deus já sabe o que eu vou falar e a intenção que eu vou falar e qual o propósito que eu vou falar. E Deus começa a falar, olha, você está vendo a aparência, mas eu vejo por fora, Samuel. E Samuel continua, né, olhando, aí vem o outro filho, Jessé, não, esse filho não, manda o outro, o segundo, mais novo, né, o Abinadab, né, pronto, é esse aí, não, depois de Eliabe, né, tem esse aqui, o segundo mais velho, né, e esse aqui é guerreiro, é poderoso, é um homem forte. Samuel disse, olha, nem a este o Senhor tem escolhido. Não, mas eu vou passar o terceiro. Eu vou passar Samar. Também é bom no arco, é bom na espada, é bom no escudo, é caçador. Deus disse assim, olha, tampouco a este o Senhor tem escolhido. E passou os outros filhos, os outros 4, e Deus disse que não é nenhum desses. Mas se a promessa era da casa de Jessé, e Deus, Samuel perguntou, cadê? Acabou os filhos? Não, tem um lá. Tem um lá que está apacentando as ovelhas. Vai lá chamar. Não vamos comer enquanto esse aí não vier. E quando ele veio, Deus disse para Samuel, é esse aí que eu escolhi, Samuel. Unge esse aí. É esse que eu quero. É esse o escolhido. É esse que vai reinar. Unge ele, bote o óleo sobre a cabeça dele. Sabe o que nós temos que aprender, irmãos? Nós temos o hábito de perfilar as pessoas, de olhar a aparência das pessoas, né? Às vezes a gente, nem sempre quem prega bonito, quem canta bonito, né? Quem toca bonito, quem tem eloquência na oração, é homem de Deus, é mulher de Deus. Nem sempre. Porque uma coisa é ser mulher de Deus, outra coisa é ser usado por Deus. Usado por Deus é qualquer um. Homem de Deus é aquele que Deus escolhe. Vê o profeta? O profeta passava todo dia na frente da casa da Sulamita. Ela olhava para ele todo dia, vendo ele, e falava assim, ali vai um santo homem de Deus. Por que ela falou que era homem de Deus? Por que não falou que era um homem usado por Deus? Então, homens e mulheres jovens usados por Deus, tem muito. Agora, homens de Deus, mulheres de Deus, escolhidos por Deus, jovens escolhidos por Deus, são poucos.
Muitos são usados por Deus. Ciro foi usado por Deus e não vai ser salvo. Ciro foi usado por Deus para libertar Israel. Mas ele não tem nenhuma herança, nenhuma parte com o Senhor. Tem muita gente sendo usada por Deus, mas não é homem de Deus, não é jovem de Deus, não é senhora de Deus, não é mulher de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vê a aparência como eu e você vemos. Nós temos o hábito de olhar a aparência das pessoas, mas Deus vê o coração, a sinceridade, a entrega. É isso que Deus vê, é isso que Deus analisa. Não é porque você fala bonito, tem uma boa retórica, né? Canta bem, sabe orar bem. Esses dias vieram falar comigo sobre oração, né? Tem pessoas que oram, que oram bonito, eu queria orar igual fulano. Aí eu tive que falar para as pessoas, não, porque Deus não está preocupado com a quantidade de palavras que você vai colocar, de como você vai colocar suas palavras. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Às vezes nós não sabemos nem colocar as palavras. Às vezes você ora mais calado do que falando. Você ora mais em silêncio. Tem gente que ora mais em silêncio do que precisar falar uma boa oratória. Não estou dizendo que a gente deve orar. Tem orações em público que deve ser feito. Tem orações que deve ser feito. Quando se pede, quando você está numa reunião, se pede para vamos orar para iniciar o culto, para encerrar o culto, e é normal. Mas muitas das vezes as nossas orações é feita em silêncio, sem uma retórica, sem uma boa dicção, sem palavras bonitas. Porque Deus não está preocupado com o enfeite externo. Deus está preocupado com aquilo que há dentro de mim e dentro de você. O que tem dentro de mim e o que tem dentro de você é que importa para Deus. É isso que é importante para Deus. Porque Deus não vê por aparência. O eu vejo por aparência, você vê por aparência, nós vemos por aparência, mas Deus vê o coração, Deus sonda o coração, Deus está sondando o meu coração, o seu coração, o nosso coração nesse momento. Porque Davi foi um homem de Deus, não foi um homem usado por Deus, foi um homem de Deus, a ponto de Deus falar que escolheu Davi, o homem segundo o seu coração. Em Atos dos Apóstolos fala sobre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então como é que nós queremos ser conhecidos? Pode ter vários Eliabe na frente, vários Samar, Abinadab, vários, mas é tudo aparência, é tudo casca. A gente que às vezes quer se igualar às pessoas, quer ser igual às pessoas. Não, seja você mesmo, você para Deus. Porque o que Deus quer é o que está dentro de você, não o que você aparenta para as pessoas, não. Deixa quem quiser ser, seja você, seja original. Não seja um imitador de pessoas. Eu certa vez, quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu vi aqueles pregadores pregando, dando aquelas rajadas, aquelas coisas todas, né? Hoje é até que meio complicado um negócio desse. Mas eu queria ser igual aqueles pregadores. E eu fui duramente repreendido pelo Senhor. Porque Deus não me chamou para isso. Eu não fui escolhido por Deus para isso, não. A minha forma de transmitir a palavra de Deus é diferente de alguns. Tem gente que prega de uma forma diferente, mas a minha outra, eu gosto de ouvir outro tipo de pregação. Mas a minha outra, eu tenho que me enquadrar naquilo que Deus me chamou, na minha originalidade. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer. Então eu não preciso copiar ninguém. Se ninguém gostar da forma como eu prego, a gente não vai me importar. O que importa é eu fazer a vontade de Deus. O que importa é nós fazermos a vontade de Deus. Naquilo que nós fomos chamados com o propósito de Deus. Se vamos agradar ou não, e não interessa, é com Deus. Paulo não agradou todo mundo. Paulo era preso, foi espancado, prenderam, bateram, tudo. Não agradou todo mundo, principalmente os judeus.
Então, assim, quem é chamado por Deus, quem é escolhido por Deus, não vem para agradar a pessoa, não vem para agradar a Deus. Agora, quem vive de aparência, ele quer agradar as pessoas. Quem vive de aparência quer agradar as pessoas. Agora, quem foi chamado por Deus agrada a Deus, mesmo que isso desagrade as pessoas à sua volta. Porque quem é escolhido por Deus, porque Deus não sonda a aparência, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, quando Deus chamou eu e você, Ele olhou o nosso coração. Quando Ele nos chamou, Ele viu o nosso coração e nos capacitou e nos botou um propósito na nossa vida, e nós vamos continuar chorando, gemendo, nós vamos continuar. Vamos levar a preciosa semente para que nós possamos voltar com molhos de alegria. É difícil, nesse tempo nessa época é difícil, mas vamos levar a palavra do Senhor, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles para ouvir. E mesmo que tenha que ser chorando, mesmo que tenha que ser gemendo, mesmo que tenha enfermidade, mesmo que esteja problema, dificuldade, mas nós fomos escolhidos por Deus para um propósito e nós vamos dar continuidade a isso. Porque nós não devemos viver por aparência. Porque Deus, Ele não vê por aparência, Ele vê o coração. Então Davi foi escolhido um homem segundo o coração de Deus, porque Deus não olhou pela aparência. Se Deus fosse atrás de Samuel, tinha escolhido Eliabe para rei de Israel, mas Deus escolheu Davi. E mesmo Davi errando, muito erro Davi cometeu, mas ele se arrependia, chegava diante de Deus e pedia perdão. Porque o Salmo 51 é uma das mais belas orações que você possa imaginar. O Salmo 51, lê o Salmo 51, é a oração de Davi quando ele foi confrontado por Natã pelo seu pecado. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Você é escolhido de Deus. Você é chamado por Deus. Não viva de aparência. Seja original. Seja você. Não copie ninguém. Deus te abençoe em nome de Jesus.